Olá, meus amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez agora para mais um vídeo da série História da Igreja. Eu sugiro que vocês, caso não tenham ainda assistido, que assistam os vídeos anteriores. Começamos a tratar da história da igreja desde quando ela foi inaugurada no Pentecostes e estamos prosseguindo ao longo dos 3 primeiros séculos e vamos chegar também nessa série, que não será uma série tão curta, até os dias da igreja contemporânea. E você é nosso convidado para permanecer conosco. De que maneira? Inscrevendo-se em nosso canal, inclusive verificando se a sua inscrição está ativa, ativando o sininho para receber as notificações e também curtindo, fazendo comentários, porque isso ajuda a dar tráfego aos nossos vídeos. Portanto, há várias maneiras que você pode interagir conosco e estar fazendo essa nossa caminhada de fé, essa nossa caminhada teológica através dos nossos vídeos, das nossas séries. Além de História da Igreja, nós temos aqui outras 3 séries, livros que recomendo, evidências que respaldam a Bíblia e 100 orações registradas na Bíblia. Temos também a transmissão semanal de subsídios da lição que será estudada no respectivo domingo, na revista editada pela CPAD e usada pelas Assembleias de Deus e por diversas outras denominações. Então temos aí 1000 razões, para usar uma hipérbole, 1000 razões para você estar conosco, fazer companhia, estar nesse time de vencedores em Cristo Jesus aqui em nosso canal no YouTube. Temos também outras redes, estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos também no Instagram, é só você procurar que você vai encontrar nessas outras plataformas, bem aqui ao lado, os nossos perfis. Dito isso, vamos hoje tratar da história da igreja a partir do ano 320 até o ano 337. Nós temos nesse período de praticamente pouco menos de 30 anos, alguns episódios bastante singulares, bastante interessantes e, como eu tenho dito nas outras ocasiões, a nossa intenção aqui não é fazer um estudo pormenorizado, simplesmente por falta de tempo, para não tornar os nossos vídeos longos e, ao mesmo tempo, apenas para criar naqueles que nos assistem o interesse em se aprofundar no estudo da história da igreja. Nós temos aí vários livros e num dos próximos vídeos eu vou recomendar alguns desses livros, obras que tratam especificamente da história da igreja, onde você pode se aprofundar e conhecer mais profundamente os pormenores dessa igreja plantada por Cristo, edificada em Cristo e inaugurada no dia do Pentecostes. Dito isso, vamos para o ano 320. Nesse ano, no ano 320, foi o ano em que Ário, esse conhecido personagem da história da igreja que teve um embate longo com Atanásio, nesse ano, Ário reivindica que Cristo é um ser criado e não Deus por natureza. A crença de Ário hoje é conhecida como arianismo. Ele foi o primeiro a fazer a defesa de maneira mais
consistente e prolongada de que Jesus era um ser criado e de que Jesus não era Deus por natureza, e esse embate foi um embate que durou anos. Ora se dava razão a Ário, ora se dava razão a Atanásio. Atanásio defendia a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, defendia Cristo como Deus, como possuidor da natureza de Deus. Atanásio defendia que Cristo foi gerado, humanamente gerado, mas não criado, porque ele é eterno tanto quanto o Pai, tanto quanto o Espírito Santo, e esse embate durou um bom tempo, e aí chegamos no ano posterior, que eu vou falar sobre ele, quando houve o Concílio de Nicéia, mas antes eu quero mencionar que em 324, e claro, estamos falando aqui depois de Cristo, em 324, Eusébio de Cesareia escreveu a primeira história da igreja cristã. Essa história ainda existe hoje, ela foi lançada, é uma obra pública, portanto, qualquer editora que desejar lançá-la, é só fazer uma tradução, fazer um ajuste, para não ficar parecido com as outras obras já lançadas, mas é uma obra de natureza pública. Essa obra foi lançada já por várias editoras, inclusive pela CPAD, e eu sugiro, eu disse que iria falar de obras sobre a história da igreja, e farei isso num dos próximos vídeos, mas já hoje eu sugiro que você adquira a obra, a História da Igreja, a primeira obra sobre a história da igreja, lançada, escrita por Eusébio, que era um bispo da igreja, Eusébio de Cesareia. Essa obra foi escrita no ano 324. Ano 324, se eu disse 320 eu errei, ano 324, repetindo para deixar bastante claro. Aí sim, no ano 325, nós temos o Concílio de Nicéia. Esse concílio é convocado para responder diferentes heresias, inúmeras heresias, inclusive a heresia ariana, inclusive o arianismo, e nesse concílio foi produzido o primeiro documento, o documento mais antigo, chamado de Credo Niceno, e nesse documento do ano 325, nós temos uma definição clara da doutrina da Trindade. E esse é o primeiro credo na história da igreja, tirando, por óbvio, o que foi determinado no Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, que foi uma espécie também de credo em relação às coisas que os gentios deveriam se abster, tirando deles a responsabilidade de cumprir os ritos judaicos. Mas na história da igreja, o credo niceno é o primeiro credo que define de forma clara a natureza da Trindade, da economia trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí vamos para o ano 330. Ano 330, nesse ano, Constantino já era o imperador. Constantino estabelece a capital do Império Romano. O império ainda não tinha se dividido, então nesse ano Constantino estabelece a capital do Império Romano, ele transfere de Roma para a antiga Bizâncio, que era a capital do Império Islâmico, naquela época, o Império Otomano, e Bizâncio é renomeada como Constantinopla, ou seja, um nome dado em homenagem ao próprio Constantino. Então, de Bizâncio
a capital do império, agora a nova capital do império, passa a chamar-se Constantinopla. E, finalmente, no ano 337, porque neste vídeo estamos cobrindo desde o ano 320 até o ano 337, nós temos o batismo de Constantino. Ele foi batizado poucos dias antes de sua morte. Essa é uma questão a ser investigada, a ser discutida. Teologicamente, é estranho que uma pessoa se converta ao cristianismo ou à fé cristã e não queira batizar-se, não deseje batizar-se. Pode ser que Constantino quisesse fazer política, ter uma flexibilização na sua vida como monarca. É difícil entrar nesse mérito, são apenas suposições que podemos fazer, mas biblicamente, em Marcos capítulo 16, é muito claro. Quem crê e for batizado, ou seja, o batismo é uma sequência necessária, não para a salvação, mas para aquele que foi salvo, para aquele que se converteu a Cristo. É um desejo que nasce no seu coração de batizar-se, diferentemente de Constantino, que só foi batizado nos fins de seus dias, um pouco antes de sua morte. Então, neste vídeo, nós cobrimos desde o ano 320 até o ano 337, exatamente para que os nossos vídeos não se tornem longos e sejam apenas pinceladas para dar gosto, não é? São petiscos. Petiscos abrem o apetite. Então, que você possa abrir o seu apetite para estudar mais profundamente a história da igreja. E lembrando, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, curtam, comentem e ajudem a dar tráfego aos vídeos do nosso canal, porque esse vídeo é seu, esse vídeo é nosso, esse canal é para que possamos estar juntos na caminhada da fé e na caminhada da teologia. Deus lhe abençoe abundantemente.